Irmão João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, capítulo de número 18. Se os irmãos quiserem ficar sentados, podem ficar sentados, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, capítulo 18. Eu quero ler do versículo 1 ao 11. Tendo dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. E tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. E se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles eu perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que meu Pai me deu? Amém e amém. Meus irmãos, o tema da campanha que o pastor Mário Breder, iluminado pelo Espírito Santo, juntamente com essa igreja, estabeleceu para o mês de janeiro, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Amém? E esse tema nos inspira a falar de um assunto fundamental para a nossa vida, que é a oração. Eu desejo aos irmãos um ótimo e feliz ano de 2022. Que Deus abençoe vocês em todas as áreas da vida de vocês, em nome de Jesus. Mas eu quero lhes dizer que vocês serão abençoados se colocarem um compromisso no coração e na vida de vocês de atravessarem esse ano de 2022 em oração. Façam um compromisso com Deus de que o ano de 2022 será o ano que você mais vai orar na sua vida. O Senhor Jesus, ele venceu os 3 anos de ministério dele, 3 anos difíceis pelos quais ele passou, ele os venceu na oração. E ele não só orou, mas ele também ensinou os seus discípulos a vencerem cada uma das dificuldades que se apresentavam por meio da oração. O apóstolo São Paulo diz que as armas que nós temos, as armas das nossas milícias, não são carnais, antes são armas espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quais são estas armas? O crente não luta contra a carne e não luta contra o sangue. Ele também não luta com as armas deste tempo, as armas da mente, as armas humanas, as armas materiais, as armas da razão, da lógica, as armas seculares. O crente, ele luta com as armas espirituais. E essas armas espirituais, elas começam com a oração. Por isso eu quero te convidar para que você estabeleça como meta da sua vida e como foco da sua vida nesse ano de 2022, de você enfrentar cada dilema, cada adversidade,
cada situação difícil, cada complexidade, cada contingência, cada levante que sobrevier contra você, enfrenta todos eles em oração, e você vai ver que você vai atravessar esse ano de 2022 em vitória e em triunfo para a glória do Senhor. Esse texto aqui fala do Senhor Jesus orando, e aqui mostra algumas coisas que acontecem com aquele que ora. Os irmãos sabem muito bem que o Senhor Jesus aqui, ele estava no Getsemane. A palavra Getsemane quer dizer prensa de azeite, era um lugar onde se fazia azeite, e o Senhor Jesus, ele ia nesse lugar de forma recorrente, quer dizer, de forma costumeira, para orar. E aqui nesse texto, o Senhor Jesus estava ali no Getsemane orando, e quando ele está orando, ele nos ensina o que acontece com aquele que ora. Quando nós oramos, acontecem algumas coisas, e essas coisas estão descritas aqui nesses versículos que nós lemos. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Por favor, repare comigo. Se você gosta de anotar, anota isso aqui. Em primeiro lugar, quem ora nunca é pego de surpresa. Diga comigo: quem ora não é pego de surpresa. Olha o que diz o versículo de número 4, diz assim: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haveriam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Quem não ora é surpreendido, quem não ora é pego no pulo, quem não ora vive assustado, quem não ora é impactado com as notícias e com as situações que sobrevêm. Mas quem ora é igual Jesus, sabe de todas as coisas que haverão de acontecer. Quem ora não é pego de surpresa. Quando a gente ora, o Senhor abre a nossa mente. Quando a gente ora, o Senhor abre o nosso coração. Quando a gente ora, o Senhor nos dá visões dos céus. Quando a gente ora, o Senhor nos comunica segredos extraordinários. O profeta Jeremias, no texto que o Senhor escolheu, ele fala assim, Deus falando através da vida dele: clama a mim e responder-te-ei. E aí diz lá: e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando nós oramos, nós não somos pegos de surpresa. Deus ilumina nossa mente, Deus ilumina o nosso coração, Deus mostra pessoas que vão nos procurar, Deus mostra respostas que nós devemos dar, Deus nos desvenda as coisas e nós não somos pegos de surpresa. O Senhor Jesus, e a Bíblia não pode estar mentindo quando ela diz: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Por que é que Jesus sabia de todas as coisas? Aí você pode me dizer: pastor, ele sabia porque como Deus ele é onisciente, então a onisciência divina se manifestou aqui, mas aqui no Getsemane Jesus está como homem, e como homem ele sabe. Por que ele sabe? Porque ele ora. Quem ora sabe, e quem ora não é pego de surpresa. Quantas vezes uma mãe está orando por um filho e de repente Deus mostra coisas a respeito do filho? Quantas vezes o cônjuge está orando pelo outro e Deus mostra coisas relativas àquele cônjuge? Quantas vezes o pastor está orando e Deus revela coisas concernentes à igreja? Quantas vezes a igreja está orando e Deus revela coisas para a igreja a respeito do altar? Por quê? Porque o crente que ora, Deus lhe desvenda e lhe manifesta segredos extraordinários. Se você se sente uma pessoa que não consegue perceber, não consegue se antecipar, não consegue prever e prevenir as coisas, você deve colocar a oração como prática, porque quem ora não é pego de surpresa. Nós podíamos falar aqui tantas histórias da Bíblia para confirmar isso,
mas tem lá no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8 a 17, fala ali que o rei da Assíria queria matar o rei de Israel, mas o rei de Israel tinha um profeta, que era o profeta Eliseu, que orava por ele, segundo o Rei 6, 8 a 17, e diz que quando o rei da Assíria armava emboscada, o profeta Eliseu avisava para o rei de Israel: não passa por aqui porque tem emboscada, não passa por ali porque tem emboscada. E de repente alguém vem e pergunta assim, o rei da Assíria fala: peraí, tem algum traidor aqui no nosso meio, porque eu projeto as coisas e quando eu vou executá-las, o rei de Israel parece estar sempre um passo à frente, sempre está sabendo das coisas. Alguém está traindo aqui. Daí alguém do exército de Israel vai e diz: não tem ninguém traindo. Na verdade, ninguém está traindo o Senhor não. O que está acontecendo é que lá em Israel há um profeta de Deus que vive uma vida de oração. E quando o rei trama aqui no seu quarto, Deus avisa para o profeta lá, e ele avisa para o rei, e Deus livra o rei de Israel. Quando nós oramos, aleluia, nós não somos pegos de surpresa. Fala para o seu irmão aí: viva uma vida de oração. Diga que esse ano seja o ano que você mais ora na sua vida. O ano que você mais orou na sua vida seja o ano de 2022. Porque enquanto você estiver orando, Deus vai revelar coisas extraordinárias para você. Aleluia, aleluia. Então, primeiro, quem ora não é pego de surpresa. 2, o texto vai falar aqui que quem ora enfrenta os inimigos e enfrenta os problemas. Olha o versículo 5, por favor. Diz assim: respondeu Jesus, o Nazareno, e disse: sou eu. E Judas, que o traía, também estava com ele. Quem ora não é pego de surpresa. E 2, quem ora enfrenta os problemas. Quem não ora vive correndo. Quem não ora vive fugindo. Quem não ora vive assustado. Mas quem ora entende os problemas, compreende as contingências, procura entender as causas dos problemas e coloca os problemas, as contingências, as dificuldades diante de Deus, e aí se levanta da oração e enfrenta o problema para a glória do Senhor. Nesse ano de 2022, Deus quer fazer coisas gloriosas e bonitas na sua vida, mas Deus me traz aqui para dizer essa palavra: não corra dos seus problemas, não fuja das suas adversidades, não se acovarde. A palavra de Deus fala assim, que se você tiver pouca força, se você tiver temor no dia da adversidade, a sua força será pequena. No dia da adversidade você não pode se acovardar, você não pode se esconder, você não pode fingir que não está acontecendo. Você tem que entender o problema, catalogar esse problema, buscar compreender a causa dele e colocar tudo isso diante de Deus em oração. E se você fizer isso, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar saídas, e você vai resolver esse problema para a glória, honra e louvor do Senhor. Você está com um problema na sua vida profissional? Ora, que Deus vai dar a você uma luz e você vai enfrentar esse problema. Você está com uma dificuldade lá na área da sua formação educacional, alguma coisa está travada ali, tem um problema, e você olha para aquilo e suspira, dizendo: ai meu Deus, eu não vou resolver. Deus me traz aqui para dizer: ora, e depois da oração enfrente, porque eu vou dar a solução, eu vou abrir as portas, eu vou trazer a resposta, eu vou facilitar os processos, eu vou colocar ânimo no coração das pessoas, e quando você perceber, essa situação estará resolvida. Você está com alguma adversidade na sua família que você vem protelando e postergando há muitos anos? Você diz: deixa lá, não sei quando vou resolver.
Deus está nos dizendo aqui: enfrente esse problema familiar, seja ele de qual ordem for, dificuldade que for, seja qual for o dilema familiar pelo qual você atravessa e que causa em você assombro e angústia. Enfrente esse problema na oração. Não deixe o tempo ficar passando. Tem gente que fala assim: o tempo será capaz de curar. O tempo não cura nada. Quem cura é o bálsamo de Gileade que vem do trono de Deus. O tempo apenas esconde, o tempo apenas camufla, o tempo apenas joga para debaixo do tapete aquilo que deveria ter sido resolvido. Por isso a palavra de Deus para nós hoje é esta: enfrente o seu problema em oração. Você tem uma dificuldade familiar? Em frente. Você tem uma dificuldade na sua vida educacional? Em frente. Você tem uma dificuldade na sua atividade profissional? Em frente. Você tem aí projetos e planos que estão todos paralisados? Deus diz: coloca isso para andar e em frente, porque eu vou dar vitória para você se você enfrentar isso em oração. Nós podíamos citar aqui muitos exemplos da Bíblia de pessoas que enfrentaram os seus problemas e os seus dilemas em oração, mas eu queria aqui citar a história de Ana, citada lá no primeiro livro de Samuel, quando a palavra de Deus fala que Ana era perturbada, perseguida, era enfrentada por Penina, e Ana, quando estava atolada naquele problema da sua esterilidade, ela levou tudo isso a Deus em oração, em súplica e em clamor, e aí ela enfrentou o seu problema em oração. Você está me ouvindo aqui esta noite? Amém? Enfrente o seu problema em oração, porque Deus vai te dar vitória. É alguma perseguição? É alguma acusação indevida? É alguma esterilidade na sua vida? É alguma carência, infertilidade, alguma coisa que você está enfrentando? Deus me traz aqui com base na sua palavra para dizer: não se esconda mais desse problema, enfrente esse problema. Para de postergar, para de protelar, para de jogar para amanhã, para de deixar que o tempo cuide das coisas. Não, quem vai cuidar é o seu Deus, quem vai cuidar é você mesmo. Deus vai te dar estratégias, direções e capacidades, e quando você vê, esse problema já foi solucionado, e você pode descansar a sua cabeça no seu travesseiro em paz, para a glória e honra do Senhor. Fala para o seu irmão aí: quem ora não é pego de surpresa e consegue enfrentar os problemas da vida. Aleluias, glória a Deus. Quando o indivíduo está fujão demais, está faltando para ele oração. Oração. Quando ele está muito fujão, o que está faltando para ele é oração. Terceiro, diz aqui a palavra de Deus, no versículo de número 6. Quando o crente, ele ora, ele coloca os inimigos por terra. Olha o que diz o versículo 6. Quando, pois, disse-lhes Jesus: sou eu, recuaram e caíram por terra. Quando você ora, você coloca os seus inimigos por terra. Aleluias, glória a Deus. Deus vai dar vitória para crentes aqui esse ano, mas Deus vai dar vitória para crente que quer orar, quer colocar diante de Deus os seus adversários. Quando a gente fala de inimigo aqui, nós não estamos falando da sogra, não. Estamos falando de inimigo aqui, não estamos falando daquele irmão que te deve algum dinheiro faz um tempo, não. Quando nós falamos de inimigo aqui, nós estamos falando de Satanás. Satanás é o nosso arqui-inimigo. Amém? Quando estamos falando de inimigo aqui, estamos falando do pecado. O pecado é o nosso arqui-inimigo. Quando estamos falando de inimigo aqui, estamos falando do mundo. O mundo conspira contra a nossa fé e contra a nossa caminhada diante de Deus. O mundo é o nosso inimigo. E quando estamos falando aqui de inimigo, estamos nos referindo também àquelas contingências e adversidades que nos vêm, nos sobrevêm, que acontecem, são as tempestades que nos surpreendem. Mas quando nós oramos, nós colocamos tudo isso por terra. Jesus vai colocar os seus adversários por terra.
Jesus vai fazer você transpor esses adversários, esses obstáculos, essas barreiras. Aleluias. E o Senhor Jesus vai dar vitória para você. Aleluias, aleluias. Quer vitória? Eu sei que você quer e eu também quero. Quer colocar os seus inimigos por terra? Ora, vai para o joelho, coloca diante de Deus e você vai ver os seus inimigos serem afugentados. E a vitória de Deus vai chegar para você. Tem coisa que a gente quer pôr a nossa mão, aleluias, mas Deus vem e diz: não é para você pôr a mão, é para você colocar diante do Senhor em oração e deixa Deus resolver. Tem gente querendo fazer justiça com as próprias mãos. Deus diz: não, minha é a vingança, diz o Senhor. O seu papel é colocar esta petição, essa causa, é colocar esse pedido debaixo dos seus joelhos todos os dias em oração e em clamor, e aguardar da parte do Senhor um grande e maravilhoso livramento que o Senhor vai mandar. Amém? Aleluia. Olha o que diz o texto ainda, lá no versículo de número 8. Quem ora, o crente que ora, guarda pessoas. Olha o que diz o versículo 8. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se pois é a mim que buscais, deixai ir em paz estes. O Senhor Jesus estava com os seus discípulos, certo? Ali, e eles vieram para prender Jesus. E quando Jesus ele enfrenta aqueles que vieram lhe prender, ele olha para os discípulos e fala para o povo: olha, vocês vieram prender a mim ou a estes? E aí disseram: nós viemos prender o Senhor. Aí Jesus diz: então, já que vieram prender a mim, deixe embora esses daqui. E ele livra os seus discípulos. Quando você ora, aleluia, quando você clama, quando você suplica, você guarda e protege pessoas. Existem pessoas, aleluia, que elas não fazem a menor ideia, mas você está orando por elas. Existem pessoas que você tem clamado, você tem colocado diante do Senhor, e Deus diz para você aqui esta noite: eu estou guardando pessoas e protegendo pessoas por causa das suas orações. Lá em casa nós temos um irmão que é o pastor Samuel. Samuel, ele hoje é pastor da Assembleia de Deus Ministérios Madureira, Adebras, ali em Jandira. Mas o Samuel, quando criança, irmãs, ele aprontava muito. E o Samuel, daqueles meninos serelepes, sabe? Que era difícil controlar. E aí então, o Samuel, minha mãe conta muitas histórias sobre ele. Uma delas foi o seguinte: ele pegou o vidro de álcool, né? Pegou o vidro de álcool, colocou, sentou na escadinha, pegou o vidro de álcool, colocou no meio das pernas dele, acendeu um fósforo assim, jogou dentro e ficou olhando para ver o que estava acontecendo, ou o que ia acontecer. O vidro de álcool explodiu, aquele álcool pegou no corpo dele todinho e ele saiu como uma tocha humana correndo pela rua, assim. Uma parte dos meus irmãos foram lá jogar ele no mato e areia para virar, para tirar aquele negócio e abafar o fogo. E a outra parte dos meus irmãos, essa outra parte foi para dentro de casa. Quando chegou lá, a minha mamãe estava orando. E qual era o nome que ela falava naquela hora? Oh Senhor, eu tenho muitos filhos, mas guarda o Samuel. O Senhor Samuel dá trabalho, guarda o Samuel. Samuel ficou chamuscado uns tempos assim, ficou conhecido lá no Parque Santa Teresa como o Mancha, né? Mas depois a pele dele voltou ao normal e ele está vivo para a glória do Senhor. Quando você ora, você guarda pessoas. Você acredita nisso? Tem gente que vai ser guardada por Deus. Aleluia. Tem familiar seu, tem parente seu, de perto e de longe, que serão guardados por Deus. Quando você orar, ora, porque quem ora guarda pessoas. Meu irmão Adriano deu muito trabalho. O Adriano se envolveu com umas coisas erradas. E um dia o Adriano, com um afã de ficar rico, arrumou um pessoal aqui e saíram daqui de São Paulo para Minas Gerais. Diz que ia encontrar um fazendeiro lá em Minas, iam matar o fazendeiro, iam tomar o ouro do fazendeiro. O fazendeiro tinha muito ouro lá. E aí saíram daqui, eu me lembro até hoje,
Eu era garoto assim, e ele foi em casa, e eu nunca tinha visto ele armado. Eu escutava falar que ele andava armado, mas não tinha visto ele armado ainda. E aquele dia ele vai e tira um revólver assim, né, da cintura, mostrou para minha mãe os pentes que estavam no bolso para carregar o revólver, e aí ele mostrou para a mãe e disse: mãe, eu estou maquinado. Essa expressão maquinado quer dizer que estava armado, né? Estou maquinado, e eu vou lá em Minas, e nós vamos assaltar lá e vamos voltar, fica tranquilo que eu vou tirar a senhora da miséria. E a minha mãe falou: não, meu filho, não quero ficar tranquila, coisa nenhuma, e tentou dissuadir ali daquela situação. Ele não desistiu, e aí ele foi embora. Eu me lembro que a minha mãe entrou no quarto dela lá em casa e ficou trancada, clamando a Deus pela vida do Adriano o tempo todo. Alguns dias depois, o Adriano apareceu em casa, descalço, com uma calça jeans toda rasgada, sem camiseta, todo sujo. E aí a minha mãe olhou para ele e falou: Adriano, o que aconteceu? Mãe, fomos para Minas. Chegamos lá na cidade. Quando estamos chegando na cidade, quase o motor do carro que a gente foi fundiu. Aí alguém foi, o mecânico veio socorrer o carro, veio num carro de um polícia. O policial puxou a placa do carro, o carro era roubado. E aí já pegou o meu amigo. A gente ficou lá na cidade passando fome, numa situação difícil, e eu voltei para casa e eu vou desistir disso, nunca mais vou me envolver com essas coisas. O Adriano está vivo, graças a Deus. Ele tem temor do Evangelho, graças a Deus, e foi guardado de fazer uma besteira e comprometer a sua vida. Por quê? Porque tinha uma mãe que entrou no quarto para orar e clamar por ele. Eu quero motivar você essa noite com essa palavra, em nome de Jesus. O que eu estou falando aqui não é brincadeira, não é história da caronchinha, isso é a palavra de Deus. Jesus orava e guardava os seus discípulos, e quando você ora, você também guarda a pessoa. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, por gentileza. Levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração diante do Senhor. Amanda Kandara Mahai, Amanda Kandoremai Sharamahai. Nesse ano de 2022, Deus vai dar muito livramento, e vai dar livramento por causa da sua oração, por causa do seu clamor. Isso não foi por acaso, não foi coincidência. Aleluias. Como diz um cantor lá, o acaso vai te proteger. Isso é para o pensamento mundano. Nós da fé, nós que fomos iluminados pela palavra, nós sabemos que não existe o acaso. Quem nos cuida, quem nos guarda, quem nos protege, quem nos livra, quem dá para nós livramentos que vimos e que nem vimos, é o Senhor nosso Deus, o poderoso guarda de Israel, que não dorme nem não tosqueneja, aquele que te guarda e aquele que te livra. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Oramanakandorevai Sharamahai. Glória a Deus. Oramanakandoremai Orabakandoremai Sharamahai. Aleluia. Deus vai guardar você. Você tem muita gente na sua família, não tem? Aleluia. Coloque essas pessoas em oração diante de Deus. Aleluia. Talvez você tenha pessoas na sua família que nem são crentes ainda, não servem a Jesus, não aceitaram o Evangelho, mas o Senhor tem um plano na vida dessas pessoas. E o Senhor Jesus é poderoso para mudar um coração de pedra em um coração de carne. O Senhor Jesus é poderoso para quebrar toda resistência e trazer essa pessoa aqui junto de você para adorar e glorificar o nome do nosso Deus. E aqui no versículo de número 10 fala que quem ora consegue exercer misericórdia. Olha o que diz o versículo de número 10. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do sacerdote, ou do servo do sacerdote, era Malco. O Pedro, ele cortou a orelha direita do Malco, habilidade muito grande para cortar. Pedro devia ser açougueiro, né?
habilidade grande para limpar um peixe. Quem tem habilidade para limpar um peixe com aquela faca bem afiada, pode rapidamente arrancar uma orelha. Não é verdade? Quando você vê, você já perdeu uma orelha. O Pedro, ele não é um bom modelo para nós. O Pedro está na oração e está com a faca na mão. Tem muita gente que vem para a oração, mas vem com a faca na mão, com a faca escondida. Quer dizer, ele tem dois caminhos para a vida dele: o caminho dele e o caminho de Deus. Se o caminho de Deus falhar, ele mesmo dá um jeito nas coisas. É o indivíduo que não entregou a sua vida direito ainda para o Senhor. Aleluia. É o indivíduo que coxia nos dois pensamentos. É o indivíduo que está em cima do muro. É o indivíduo que é igual o Eutico, está na janela. É o indivíduo que não consegue se decidir pelo Senhor e levar cativo todo o controle da sua vida. A cruz de Cristo é o domínio de Cristo, dizendo: Senhor, eu me desarmo, Senhor, eu me esvazio de mim mesmo, eu me aniquilo e eu me entrego nas tuas mãos. A minha vida não será dirigida por mim, pelos meus pensamentos, mas a minha vida será dirigida pelo Senhor, por aquilo que o Senhor tem para mim. Pedro não é um bom exemplo aqui. Aleluias. Por isso que o Senhor Jesus, lá no capítulo 20, quando se encontra com Pedro, Jesus fala assim: quando te converteres, confirma os teus irmãos. Por que o Senhor fala quando te converteres, confirma o teu irmão? Porque Jesus sabia muito bem qual era o espírito de Pedro. Era crente, estava dentro da igreja, mas o coração dele ainda tinha essa ideia, esse pensamento: eu vou deixar Deus conduzir, mas se Deus não souber conduzir, eu conduzo. Eu vou até colocar na mão de Deus, mas se Deus não quiser, eu faço. Não é assim que um crente salvo, liberto, redimido, reconciliado, perdoado vive. Um crente que encontrou Jesus de verdade se desarma e entrega o controle da vida nas mãos do Senhor. Faça isso nesse ano de 2022. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Entrega os seus caminhos nas mãos do Senhor. Aleluias, confia nele e ele vai fazer tudo o que é necessário para você. Só que o Senhor Jesus, mesmo sabendo que o Malco tinha vindo lhe prender, colou a orelha do Malco de volta e exerceu misericórdia. Aleluias. Tem crente que não consegue ter sensibilidade, é duro, é vingativo, é revanchista, é aquele de fato e de verdade cantor do sabor de mel. Quem me viu na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai chorar, vai me aplaudir e vai ficar com vergonha ainda de mim, né? Não. O crente que é salvo, que é perdoado, aleluia, ele tem até vergonha de cantar um hino desse, porque ele entende a teologia desse hino. E a teologia desse hino, em certo aspecto, é revanchista, é vingativa. É assim: se você não me deu, quando Deus me exaltar, você vai estar lá embaixo me aplaudindo. Que história é essa? Se Deus me der, eu vou dar as mãos para você e vou dizer: você não merece, mas a graça de Deus superabunda em nossas vidas. Sobe para cá e fica aqui também, porque se nós estamos aqui, é por causa da graça, da misericórdia e da generosidade de Deus. Eu sou advogado, irmãos, e o que eu vejo de crente, eu pego muitos casos de crente que fala assim para mim: doutor, eu não vou aceitar. Eu digo: mas a proposta é muito boa, vale a pena, você encerra o processo, aniquila a coisa, resolve. Aí diz assim: eu não vou aceitar, porque eu quero que essa pessoa sofra até o último. Eu olho assim e digo: mas isso é a segunda-feira, você veio da igreja ontem? Você foi para o culto ontem? Você é um homem que conhece Jesus? Você aprende de Jesus que é manso e humilde de coração? Você se diz servo de Jesus e quer, ao invés de resolver o problema, vingar até a última gota de sangue do outro? Que história é essa? Não, isso é crente que não está orando. Porque quando a gente está orando, a gente cola a orelha daqueles que nos caçam, nos perseguem. Aleluia. Aqueles que vêm contra nós e fazem maldade contra nós, aleluia, recebem a nossa misericórdia quando nós estamos orando. Aí alguém vai dizer assim: mas eu não consigo fazer isso. Tem gente que eu não consigo perdoar. Claro, por que está faltando para você poder de Deus para você perdoar?
porque você não está orando. Mas o dia que você orar, você vai descobrir uma dimensão, um valor espiritual tão profundo, que você vai perceber que as dimensões dessa vida aqui são todas vaidade sobre vaidade. Isso aqui tudo vai passar, e aí o seu coração se tornará um coração amável, afável, perdoador e misericordioso, para a glória e honra do Senhor.